E hoje nós estamos com o Roberto Simões, que já tem muito tempo de experiência vivendo aqui na Espanha, em La Coruña. E ele vai trazer um pouquinho dessa experiência para poder ajudar você. Então não perde nenhum momento desse vídeo porque ele está imperdível. E hoje nós estamos aqui com ele, Roberto Simões, que vai contar um pouquinho da história dele. Então, por favor, Beto, primeiro de tudo, sinta-se em casa e se apresente para a galera aí. Obrigado. Bom, meu nome é Roberto, tenho 35 anos, dos quais levo já 10 em total, morando aqui em La Coruña. E com quantos anos você chegou aqui? Cheguei aqui com 19 anos a primeira vez, em 2004. Em 2004. Já sabia falar alguma coisa do espanhol? Tinha uma leve noção, por ser descendente, porque meu pai da minha mãe era espanhol, e os avós do meu pai, por parte da minha avó, por parte da minha avó, eram espanhóis também. Então eles sempre arrastaram essa nostalgia aqui da Espanha. Então sempre escutaram muita música e falavam, brincando, uma palavrinha ou outra. Então Uma coisa tinha outra o vai ouvido pegando. ligeiramente acostumado Legal, com o legal. idioma. Isso daí é muito bom. E por que isso daí lá atrás você pegou e decidiu mudar para Espanha? Qual que foi, o que levou você a pensar? Na real, não é que eu decidi mudar para a Espanha. Eu tinha a intenção de ir para a Inglaterra. Tinha um primo que morava lá na época, e aí eu conversava com a irmã dele, que morava no Brasil, como intermediário, eu trocava ideia com ela. E até que um belo dia ela falou, né, eu conversava com ela a respeito de eu vir para cá, para a Europa. E até um belo dia que ela falou: Betinho, tá de boa, ó, meu irmão falou que tudo bem pra você ir e tal. E aí eu comecei a mexer o doce. Falei, bom, então já vou pedir as contas no emprego e tal, tudo certinho. Só que quando eu fui e conversei no emprego que eu ia sair pra vir embora, acho que na mesma semana, não lembro, já faz muitos anos. Na mesma semana ela me ligou de volta e falou, ó, melou, porque foi na época meu primo não tinha documento. Eu também vim pra cá sem documento, né? Já ia vir pra cá sem documento. E ela falou, ó, melou, porque foi a fiscalização no bar que o B trabalha e tal. E ele teve que ficar escondido não sei quantas horas lá na adega e tal, então foi bem assim. O que aconteceu? Minha mãe foi visitar o irmão dela, meu tio, que estava doente na época, e um primo meu comentou com ela, ela comentou da possibilidade de eu vir e tal, e ele comentou, falou, tio, eu tô indo pra Espanha, se ele tiver interesse, bora pra lá. Então, E foi acidentalmente que eu caí aqui na Coruña. então acidentalmente caiu aqui. No lugar certo. Nesse período você já tinha família aqui, fora seu primo? Alguém da Não. sua família? Não. E Não, aí não. veio. Então tá. E quando o Beto veio nessa primeira vez, eu falo um pouco porque assim, eu já sou amigo do Beto anos e anos, então eu já sei um pouquinho da história dele. E nessa primeira vez que ele veio aqui para La Coruña, ele veio casado. Nesse momento que você veio, depois de... Não, você veio aqui e você teve um filho ou você já tinha um filho? Como que foi essa Na história? real eu vim primeiro, depois veio a minha atual ex-mulher e a gente começou a se relacionar aqui. Aí Entendi. depois de um tempo de namoro, que a gente namorou acho que uns 2 anos, se eu não me engano, a gente começou a namorar finalzinho de 2006 e final de 2008 a gente foi e casou no Brasil. Casou lá no Brasil. Porque a família toda tava lá, né? Toda a gente lá, não tinha sim. família aqui. Fazer a festa e tudo mais, né? Aquele negócio que todo mundo faz e a família sai reclamando. E aí, beleza. E aí depois, como que foi esse fato de ter um filho aqui na Espanha, basicamente? Como que foi essa experiência? Basicamente, óbvio, mulher e tudo mais tem uma Cara, visão, mas do homem, assim. Assim, a minha filha nasceu aqui e depois que a gente foi embora, o meu filho nasceu lá, né, no Brasil. A diferença foi bem grande, assim, tipo, desde o hospital, tudo, né, ou seja, a diferença foi bem grande, porque no hospital não é que era um hospital de luxo, mas a estrutura do hospital era diferente, a gente teve a preocupação de se informar se era correto ou se era melhor fazer um plano de saúde, e muitas pessoas falaram pra gente que não era viável. Por quê? Porque no caso de acontecer algum problema no parto ou qualquer coisa, o
plano particular manda para a saúde pública porque é melhor, tem a estrutura melhor do que o particular. Naquela época, hoje em dia eu não sei como é que funciona isso, mas naquela época, então, ela teve um atendimento super bom, tipo, no geral, ela teve um atendimento excelente. Quando a minha filha nasceu, a gente teve uma ajuda do governo, que na época tinha, não sei também se hoje ainda existe ou não, que era um cheque de 2.000 euros. E tinha uma ajuda mensal também ainda? Não me lembro. Porque hoje eu sei que tem uma ajuda mensal ainda que o governo, não sei valor, assim, mas... a gente nunca foi atrás... De correr nisso, né? Nunca fui atrás porque eu sempre tive o pensamento, hoje, né, eu penso que é errôneo, porque eu ficava naquela, pô, se eu não preciso, vai que eu pego de alguém que, né, que realmente precisa, só que não, porque eu deixava de usufruir de uma coisa que era um direito meu, e qualquer outro podia ir pegar também, que também não necessitava, entendeu? Sim. O negócio que você tá aqui, você paga imposto, você tem um direito teu. E a gente vê que o governo tira a diferença daqui para lá, ou seja, entre preço das coisas, sobretudo, seja desde leite, mamadeira, roupa, tudo, carrinho, tudo, ou seja, é absurda, absurda. Inclusive, se você quer saber como que é essa questão de preço aqui, tem um vídeo que a gente vai deixar no card que é sobre os preços que nós geralmente gastamos aqui nos supermercados. Então dá uma olhadinha no card depois ou na descrição que vai ter o link para esse vídeo. Beleza, veio pra cá, teve sua filha, decidiu voltar pro Brasil. E aí? Qual foi esse impacto de sair morar na Europa, onde eu tinha várias coisas, voltei pro Brasil? A gente sabe que é aquele puta baque, né? Mas como que foi sentir isso na pele, literalmente? Foi difícil, muito difícil. A gente fazia já 7 anos que eu estava aqui e não foi nada fácil, porque você ter que, sei lá, não é cuspir no prato que a gente comeu, porque, lógico, eu amo o meu país e tudo mais, mas aqui é diferente a organização, a limpeza, é diferente, a acessibilidade com as coisas, ou seja, é tudo muito mais acessível, muito mais barato. As coisas que eu comia aqui passaram a ser artigos de luxo lá. A gente tira um exemplo pela comida japonesa, né? Que você vai comprar um salmão aqui, a gente vai no mercado lá e paga, sei lá, 7, 8 euros no quilo, né? E no Brasil isso daí é uma facada absurda. E questão assim de família, quando você voltou para o Brasil, assim, a família te recebeu da mesma forma que era antes? Sim. Ou naquele momento... Não, a família, a gente sempre foi muito família em casa, então a família sempre de braços abertos, independente de tudo. E a gente chegou numa situação boa, a gente pode dizer, porque a gente chegou com trabalho, a gente chegou com casa, a gente foi morar com a minha ex-sogra. Então a gente chegou bem, né? Ou seja, a gente não estava numa situação ruim, ainda assim o impacto foi grande, né? Ou seja, lógico, por um lado você tem toda a família, você tem todo o apoio, toda a alegria, a festa e tudo mais. Só que aí, ao mesmo tempo, né, você já está desencaixado de tudo aquilo. Eu lembro uma vez uma conversa que a gente estava tendo na cachaçaria a respeito das diferenças de trabalho, né, daqui para o Brasil e tudo mais. E uma coisa que marcou muito é a questão de que a gente estava conversando como que eles faziam lá os cortes da batata aqui, que trabalhavam no buffet. O que você tira de diferença, assim, de experiência? Como é trabalhar aqui, como é trabalhar lá? Porque basicamente a gente saía do trabalho 2 horas da manhã, que era bem tranquilo, e aqui hoje a gente vê a paulada que é trabalhar. Quem está no Brasil não tem muito essa noção, falar, vou para lá, vou trabalhar do que for, do que aparecer. Mas quando você chega aqui, não é desencorajando ninguém, e sim mostrando que venha, mas venha preparado. O que você tira isso daí de experiência, de diferença entre trabalhar aqui e trabalhar no Brasil? Você pode acrescentar para a galera isso daí? Então, cara, é muito diferente, mas, tipo assim, aqui o povo vive muito para trabalhar, a impressão que eu tive, tá? A impressão que eu tive é que aqui o povo vive muito para trabalhar, se trabalham muitas horas aqui, porém com o salário que você ganha aqui você faz muito, né? E a gente no Brasil, é lógico que são... né? Ou seja, são pessoas diferentes, né? Ou seja, nem todo mundo é igual, mas na maioria, o brasileiro, a gente tem aquele negócio de trabalhar para viver.
entendeu? Eu já ouvi muito isso aqui, o povo falar, e é verdade, aqui o povo vive para trabalhar. E a gente tem o negócio de, pô, chegou para comer e tal, um pouquinho mais, já tá bom. Entendeu? Como que o espanhol vive brasileiro, na sua visão? Eu nunca tive nenhum problema com, tipo, um preconceito, com nada. Nunca tive nenhum problema porque eles aqui são muito receptivos, tanto que eu vim pra cá, quando eu vim pra cá a primeira vez, eu tinha uma imagem totalmente distorcida do espanhol, aquele cara seco, né, aquela pessoa bruta e tal. É lógico que eles têm um jeito deles de falar muito peculiar, muito Então, especial, que você choca a hora que você chega aqui. Você fala, porra, o cara tá, né, grosso pra caramba pesado, e né? tal. O negócio tá... Você choca, porque a gente tem muito nhenhenhen e tal, né, a gente é muito... Aqui é direto, Muito é na alisado, lata. exatamente. Se eu viro pro Giovanni e falo, Gi, vai jantar lá em casa hoje e tal, ele vai virar pra mim e vai falar, ai, sabe o que que é? Que a minha cachorra tá com cólica, entendeu? Aqui não, aqui você chama uma pessoa pra ir comer na tua casa, se ele não quiser ele fala, não, obrigado. Pronto, acabou a história, não tem que dar explicação, a gente fica dando voltinha pra não magoar o cara, entendeu? E o povo aqui é muito direto, então choca um pouco. Mas eu nunca tive, eu acho que eu até te contei essa história já uma vez. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu não tinha documento. Fui numa ONG, que eu não lembro como é que chama agora mesmo, mas eu fui numa ONG que ajudava imigrantes sem ilegais e tal. E eles fizeram uns currículos pra mim e eu comecei a procurar no jornal, né? Na época não tinha muita acessibilidade à internet, a gente na época acho que nem tinha computador em casa. E aí olhava os anúncios no jornal e botava os currículos debaixo do braço e ia pra rua, ia andando. Não tinha carro, não ia gastar dinheiro com ônibus, porque não tinha dinheiro pra gastar assim também. E eu lembro de um dia que eu parei num posto de gasolina pra pedir uma informação e pedi pro cara dentro da conveniência, e nisso tinha um cliente pagando. Aí eu pedi a informação, o cara falou, ó, você vai por aqui, assim e tal. A hora que eu saí, agradeci, saí, a hora que eu tava indo já, caminhando, eu escutei uma buzina, o cara buzinando, eu olhei pra trás, era o cliente que tava pagando a conta na conveniência. Aí ele olhou pra mim e falou, você vai andando? Eu falei, vou. Ele falou, não, mas tá muito longe, entra que eu te levo. Eu falei, não. Ele falou, não, entra que eu te levo, que tá muito longe e tal. Eu falei, não, imagina. E lógico, você imagina, fazia meses que eu tava aqui. Na época, com certeza, eu tinha muito mais sotaque do que eu já tenho hoje, porque por melhor que uma pessoa fale, o teu sotaque, você não deixa ele nunca, né? Você não perde ele nunca. Então eu tinha muito mais sotaque e ainda assim o cara insistiu. Eu entrei, confiei, eu entrei no carro, o cara me levou na porta do restaurante, perguntou se eu tinha o telefone do restaurante, ele ligou no restaurante, falou lá. A hora que ele desligou, ligou do celular dele, logicamente. A hora que ele desligou, ele falou, ó, o patrão vai chegar daqui meia hora, mas daqui a pouquinho ele tá aí e tal, boa sorte pra você. E foi uma coisa que me marcou muito, porque eu falei, poxa vida, vim com uma imagem tão, né, de um povo tão fechado e tal, mas eles são muito quase parecidos com a gente, eles são muito de se reunir, eles têm muito esse negócio de abraçar, também vai de cada um, né, eu também sou muito dado, muito aberto. É aquele negócio, né, cara, que querendo ou não, existem pessoas e pessoas no mundo. Da mesma forma que tem gente fechada, gente que prefere não se comunicar com o imigrante, existem outros que têm o coração aberto, que está disposto a ajudar. Não só imigrante, qualquer pessoa. Hoje, trabalhando aqui, já que você já tem essa experiência, você acha que compensa juntar dinheiro para mandar para o Brasil e investir em alguma coisa lá, sei lá, comprar uma casa, um apartamento, o que for, ou você já tem uma visão de eu quero fazer minha vida para ficar aqui? Eu particularmente tenho a intenção de fazer minha vida para ficar aqui, eu tenho vontade de ir para o Brasil, morro de vontade de ir para o Brasil para passear com dinheiro e férias, mas para morar, eu nasci em São Paulo e tenho a neura de não gostar de cidade grande, e por mais que a gente volte para Prudente, a agitação é bem maior do que aqui, parece, né? Tem trânsito, tem tal. Então eu não sei, eu não me encaixo, entendeu? É diferente, é por tudo. Por tudo, não que seja ruim, entendeu? Mas o clima quente, tudo isso é uma coisa que a mim particularmente me tira pra cá, lá de cá. Entendi.
E diante desse momento que a gente está passando por essa pandemia, que tá um treco mega complicado, a gente estava conversando agora há pouco a respeito de trabalho e tudo mais, o que você tem de perspectiva para o futuro? Como você sabe, o meu ramo sempre foi trabalhar em bar, restaurante, isso aí. Eu peguei aqui a crise de 2008, que não foi brincadeira, porque foi, ou seja, teve um boom imobiliário aqui terrível e foi muita empresa pro pau e tal. Ou seja, não é olhando pelo lado de tirar proveito da situação, mas, ou seja, a gente não sentiu isso, porque querendo ou não, na crise as pessoas, aqui pelo menos, que eles têm uma cultura tão grande de bar, cafeteria e restaurante, eu não sei se o cara é porque ia afogar as mágoas do bar pra tomar numa, entendeu? Mas não Isso mudou. lá em 2008. Não mudou, isso, lá em 2008. Então a impressão não, né? A esperança que eu tenho é que, como eles têm essa cultura tão forte aqui, não vai, lógico que seja desde quando eu comecei a trabalhar a primeira vez em um bar aqui, em um restaurante que foi em 2006, 2005, por aí, as coisas mudaram muito até antes da pandemia. Lógico que vai mudar, lógico que vai diminuir e tal, mas não sei, aqui eu acho que eles estão preparados para aguentar as Porque pontas, tem muita entendeu? Por empresa pior que fechando, né? fique. Tem muita empresa fechando, empresa. assim, é absurdo. Mas acima de ter empresas fechando ou abrindo, basicamente dizendo em bares, restaurantes, o consumo não muda. Ele pode dar uma diminuída, enquanto é esse momento complicado, obviamente, mas eu acho que depois volta. E aí, consequentemente, se A ou B fechou, C e D vai abrir. Com certeza. Entendeu? Isso daí vai continuar da mesma maneira. Uma coisa que eu quero te perguntar é, quem está vindo para a Europa, quem está pensando em vir para a Europa, o que você dá de dica? Porque isso daí, eu lembro que a gente conversava muito antes, no momento que a gente estava trabalhando lá no Brasil, e você falava comigo. O que você pode passar para as pessoas, estou querendo ir para a Europa, o que você fala? Literalmente, que sei lá, principalmente eu acho que muita questão psicológica, que o brasileiro tem uma visão de que vai vir para a Europa, vai trabalhar pouco, vai ganhar muito dinheiro, vai ter uma vida fácil. É lógico que tudo depende de pessoas para pessoa. Muitas pessoas têm um diploma lá de, sei lá, vamos chutar aqui, medicina, o cara vem, converte os documentos dele, dá uma sorte de trabalhar em um hospital, alguma coisa, ele vai ter uma vida totalmente diferente de quem tá trabalhando mais abaixo, um bar, um restaurante, como construção civil e tudo mais. Mas acima de tudo eu acho que tem fatores que levam isso daí. O que você traz, independente da pessoa? Eu acho que assim, antes de entrar nesse ponto de você se preparar psicologicamente e tal, pelas mudanças e tal, eu acho que em primeiríssimo lugar, quer vir, tem que vir com documento. Porque vir sem documento é complicado, é muito complicado. Porque aqui eles não são, não é que não arriscam em geral, mas é muito complicado você achar alguém que arrisque colocar você para trabalhar num estabelecimento ou onde for, entendeu? É muito complicado você achar alguém que tenha coragem, que arrisque, porque a multa é grande, pode até fechar o estabelecimento, pelo que eu ouço falar, né? Eu nunca me aprofundei nesse assunto. Então acho que em primeiro lugar é buscar uma maneira de ter o documento. Ou se você tem família aqui, ver se consegue um contrato de trabalho, que um contrato de trabalho, né? Acho que consegue lá no Brasil, ter um contrato de trabalho antes de vir, mas tudo antes de vir. Geralmente para as mulheres, ou seja, é mais fácil, porque consegue trabalhar como limpeza, fazendo faxina em casa e tal, e isso é mais aceitável. As mulheres aqui são contratadas muito mais fácil sem documento. Com relação a você se preparar psicologicamente e tal, eu acho que, ou seja, não é mais como antes, mesmo aqui na Espanha, Inglaterra, né? O que eu imagino, né? Porque eu não tenho noção de outros lugares, que nem você ia fazer América e tal, ou seja, as coisas mudaram no mundo inteiro. Então você tem que pensar que você vai vir pra cá pra ficar rico, é complicado, né? Ou seja, mas você vindo pra cá, a diferença, que é o que eu falei aí atrás,
A diferença de você estar trabalhando, o meu exemplo, de garçom no Brasil, e você vir trabalhar de garçom aqui, ou seja, você com salário de garçom aqui, você vai ter um padrão de vida médio bem alto do Brasil, entendeu? Com relação à casa que você vai morar, mesmo que seja alugada, com relação ao carro que você pode comprar, com relação ao que você vai comer, com tudo isso. Trabalha-se pra caramba, ou seja, não é pouco que se trabalha aqui, porque eu tenho feito... Quando você trabalhou no bar comigo, você chegou a ver que eu chegava a fazer 13 horas, tinha dia que fazia 13 horas, não é sempre, mas tipo sexta e sábado era assim para fazer 13 horas, numa boa, 13, 14 horas até fazia. Porém, ou seja, aí tá a balança, né? Você trabalha, só que você vê o resultado, você vê o fruto disso tudo. Exato. Você vê o fruto disso tudo, porque poxa vida, aqui com 15, 20 euros de caixinha que você sabe que a gente saía com 15, 20 euros de caixinha de uma noite. Torrava tudo no McDonald's, tá? Deixar claro, mas... mas tinha que comer, gordo não vive sem comer. Com 15, 20 euros de caixinha você faz uma comprinha pra uma semana. Sim. Pra você e pra tua mulher, pra 2 pessoas, entendeu? Você faz uma comprinha pra uma semana numa boa, ou seja, não pra você comer bem. Não é luxo. Não é nada de luxo, né? Pra você comprar coisas diferentes e tal. Mas dá pra você comer. Ou seja, pra você comprar arroz, a mistura, feijão e tal, a salada você compra numa boa, entendeu? E a sobremesa ainda por cima e dá o dinheiro. Então, sim, essa diferença é muito grande. A questão é o seguinte, grande. Se tá querendo sair, né, do Brasil, cara, vem com a mente aberta, literalmente. Primeiro, obviamente, questão de documentos. Até uma coisa que isso daí você tocou, é uma coisa muito importante, porque quando você veio, você estava sem documentos. Sim. E aí você foi conseguir se regularizar ao longo do tempo aí que você viu. A questão de você vir, antigamente, quando você vinha sem documento, era muito mais fácil, porque você conseguia mais emprego, tinha uma demanda muito maior. Hoje já não, hoje já não existe isso. A impressão que eu tenho aqui, pelo menos no meu ramo, eu lembro que quando eu cheguei, o primeiro restaurante que eu comecei a trabalhar, que por certo eu fui contratado sem documento, trabalhei 1 ano sem documento, atendendo o público e tudo. E eu lembro que era eu brasileiro, tinham 2 francesas e 2 argentinos. E um espanhol de funcionário e o dono que era espanhol. Ou seja, éramos todos estrangeiros, entendeu? Éramos todos estrangeiros. Então a impressão que eu tenho é que naquela época a coisa era bem diferente, você via que tinha muito mais poder aquisitivo aqui, era bem maior, o dinheiro circulava muito aqui. Então você via que era difícil o espanhol que queria trabalhar nesse ramo, porque é sacrificado aqui no Brasil, em qualquer lugar, se trabalhar aqui fala hosteleria, né? Como é que fala no Brasil? Hosteleria basicamente nessa questão de bar, restaurante aí, essa parte que a gente tá falando. E é muito duro, né? Exatamente. Então, eu acho que a impressão que eu tenho é que na época contratava-se, você falou que antigamente se contratava mais fácil, sem documento, eu acho que por isso. Porque os caras não queriam fazer, literalmente. É igual eu vejo lá no bar, tem um senhor que vai lá e ele trabalha com construção civil e o cara tem 73 anos. Tá esperando para poder dar o tempo de se aposentar e, cara... Se você pensa que trabalhar com construção civil no Brasil é complicado, imagina aqui que eles deixam todas as coisas, a maioria aqui em Coruña é tudo prédio, os caras vão lá, descarrega cimento, descarrega o que for lá embaixo, na frente do coisa, muitos não tem elevador, e como que você sobe o 3º andar? É na escadinha e é um trampo muito pesado, eu tiro o chapéu para quem trabalha nessa área, literalmente. Porque se a gente pensa que é zoado trabalhar atendendo o cliente, é lógico, se vai atender ali uma cambada de... Às vezes o povo que torra teu saco, mas o trampo não chega a ser tão pesado como isso. Então, a questão é sempre que eu falo assim, que eu vejo. Vem com a mentalidade aberta para pegar o que vai aparecer. Com o tempo vai melhorando, porque você vai melhorar teu idioma, você vai conhecer outras pessoas, você vai fazer amizade nisso, e com isso vai surgindo outras oportunidades. Não venha pensando que vai ficar rico. Obviamente você vai conseguir ver sim, ter uma qualidade de vida infinitamente melhor do que é no Brasil.
você vai poder mandar dinheiro no câmbio que tá hoje. O euro aí tá Ah, 7 pila, né? Se você tiver se você for bem organizadinho e tal, você consegue guardar dinheiro aqui. Consegue. Você consegue viver aqui, um casal consegue viver com o salário de um. Sim. Entendeu? Se a ideia for vir pra cá e juntar dinheiro, ou seja, você não vai ficar rico, que nem eu falei, como se fazia antigamente, né? Mas dá pra guardar dinheiro, é só querer. Sim. É só querer, é só não gastar com coisas fúteis, é só ter uma vida regrada e pronto. Não precisa comer arroz e frango todo dia também não. Entendeu? Inclusive aqui no canal tem até um vídeo que a gente vai deixar aqui nos cards ou na descrição também, que é o custo de vida, que eu e a Kézia leva morando aqui. Que é basicamente sobre isso. Com o salário de um ali... Dá pra viver. Dá pra manter uma casa pagando aluguel, pagando imposto de carro, pagando seguro de carro, comendo, pagando as contas e tudo mais. Exatamente. Cara, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Prazer é Esperamos ter ajudado vocês. Quem tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que o Beto, tenho certeza que eu vou passar para ele. O que eu não souber, eu passo para ele. A gente vai responder na maior boa vontade para ajudar você. E, obviamente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tem 2 vídeos que a gente está deixando aqui na lateral. Será um prazer você continuar aqui no canal. Se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e, claro, deixa o like nesse vídeo porque o Beto merece.